Hoje eu postei uma pergunta aqui no Stories, dizendo assim, uma afirmação na verdade. Uma vez feita a citação, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu. Então, uma vez feita a citação, o autor não pode desistir da ação. E muita gente respondeu que está certo, mas essa afirmação está errada. E eu não quis apenas colocar a resposta certa, porque quando a gente simplesmente decora o que está ali, é fácil esquecer, é fácil se confundir, é fácil errar a questão no dia da prova. Mas quando a gente entende o raciocínio por trás e grava, né, de uma forma assim, com compreensão mesmo, fica mais fácil de acertar a questão, fica mais fácil de não se confundir também. Então eu queria dar para vocês uma breve explicação para ajudar a fixar esse conteúdo na cabeça. Eu notei que a confusão aconteceu porque muita gente confundiu desistência com o pedido de aditamento. O CPC ele fala que quando o autor quiser aditar o pedido, né, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, ele pode fazer isso sem o consentimento do réu até a citação. E depois, com o consentimento do réu, até o saneamento do processo. E isso que eu estou falando não é desistência da ação, mas sim o aditamento. Então o autor vem lá com a petição inicial, dizendo o que ele quer, e depois ele se dá conta que ele esqueceu de pedir alguma coisa ali, ou ele quer alterar o pedido que ele fez. E o CPC diz assim, ó, isso ele vai poder fazer sem consentimento do réu até o momento da citação. E por que é até o momento da citação? É porque quando o oficial de justiça vai citar o réu, junto com aquele mandado de citação, ele leva, na maioria das vezes, uma cópia da petição inicial. Então, o réu pega aquela cópia da petição inicial e a partir daquilo ali é que ele vai se defender. Ele vai ter o prazo de 15 dias para contestar, depois da audiência de conciliação, nos casos que tem audiência, e é a partir dessa petição do autor. Então, no momento que o oficial fez a citação, o réu já pega aquela petição e vai fazer a resposta dele. Então, esse é o marco, é o dia da citação. E a questão do saneamento, por que não depois do saneamento? O juiz ele organiza o processo. Chega um momento em que o autor já falou o que queria, o réu já se defendeu, e aí o juiz vai lá e analisa aquele processo para ver o que precisa ser provado ali. Qual é a contradição, onde que está o problema. Então, nesse momento que o juiz está organizando, precisa estar inteiro ali o pedido do autor. E depois que o juiz organizou, saneou o processo, não dá mais para mudar. Agora, por outro lado, a gente tem a desistência da ação. Então, não é uma questão de o autor querer modificar o que ele pediu. É que simplesmente ele quer desistir daquele processo. E por que é diferente, né? A desistência da ação, ela vai acontecer sem consentimento do réu até a contestação. E ela depois pode acontecer até a sentença. Então, ó, aditamento até citação e até saneamento, né? Sem consentimento do réu antes da citação, com consentimento até o saneamento. Já a desistência, o marco é outro. O autor pode desistir sem o réu consentir até a contestação. E depois ele vai precisar do consentimento do réu para desistir e pode fazer isso até a sentença. E por que é diferente? Se a gente imaginar o processo como ele é, né, olhar para a prática, geralmente o autor vem e pede algo. Vamos supor que o autor não imaginava que o réu teria um documento que prova ali que, na verdade, o autor não tem aquele direito e que, pelo contrário, o autor até deve para o réu. Então, quando é que o autor vai saber disso? Vai saber disso na contestação. Provavelmente o réu, quando fizer a contestação, vai trazer aquele documento que o autor não tinha ciência. Além de se defender, vai trazer lá uma reconvenção contra-atacando o autor, dizendo eu não te devo nada e, pelo contrário, é tu que me deve. E aí, a partir desse momento, quando o autor vê a contestação do réu, que ele pensa, caraca, eu acho que é melhor eu desistir desse processo porque eu vou me ferrar. Então, vê aí, por que até a contestação é diferente? Aqui o autor pede, aí o réu foi citado, ele ainda pode desistir, mas no momento que o réu apresentou a contestação, é a partir dali que ele vai precisar do consentimento do réu para desistir. E diferente daquela parte do aditamento, não é só até o saneamento. Mesmo depois do saneamento, lá na fase de instrução, o autor ainda pode desistir da ação, mas o prazo máximo para ele desistir é até a sentença. Porque se chegar na sentença e o juiz condenar o autor a pagar o réu,
Aí não dá mais para desistir depois que o juiz já deu a sentença, já disse quem ganhou, não é? E mesmo depois da contestação, se o autor quiser desistir, ele vai precisar sim que o réu concorde com aquela desistência. Porque, o réu já gastou com o advogado, já fez a petição, já comprovou ali que tem direito. Talvez o réu não queira desistir daquilo. O réu talvez queira continuar, justamente para que o autor não entre com um processo contra ele depois. Então eu vou deixar aqui agora um bizu com esse resumo de tudo que eu falei. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Um grande abraço e até a próxima!